Questionário online, estudo 5. Conhecendo os tradutores da Bíblia. Nicholas de Hereford. Apesar de não sabermos o sobrenome, qual é o nome do tradutor do Antigo Testamento da Bíblia de Wycliffe? Como ficou conhecido Nicholas? Qual o ano de seu nascimento? Qual o local de seu nascimento? Qual o ano de sua morte? Quantos anos viveu Nicholas de Hereford? Qual o local de sua morte? Qual a sua nacionalidade? Quais as universidades que cursou? Quais as suas ocupações? Onde foi empregador? Qual o seu principal interesse? Qual era a sua religião? Depois, mais tarde, Nicholas aderiu à reforma da igreja inspirada por John Wycliffe, deixando da religião católica para qual religião que se iniciava? Nicholas foi um reformador ao lado de seu amigo. Nicholas foi ordenado sacerdote no ano de. Nicholas se tornou amigo ao ser colega de Wycliffe, quando era membro em qual universidade de Oxford? Em 1382, qual foi a graduação obtida por Nicholas na Universidade de Oxford? No mesmo ano de 1832, Nicholas alcançou o mais alto grau em teologia quando se tornou. Nicholas colaborou na produção da versão em inglês da Bíblia, conhecido como a maior parte de sua tradução do Antigo Testamento foi concluída em. Ele foi condenado por Wycliffe e outros Lollards por seus. E teve que aparecer em 1382 no tribunal de qual arcebispo para revogar seus pontos de vista? Quando se recusou a revogar seus pontos de vista, acabou por ser. Ele imediatamente viajou para Roma para apelar de sua excomunhão perante o Papa Urbano VI, mas acabou sendo. Durante uma revolta popular contra o Papa em junho de 1385, ele conseguiu escapar e viajou de Roma de volta para a. Ao retornar para a Inglaterra, porém, ele foi preso novamente pelo arcebispo de Canterbury. Qual era o seu nome? E seus escritos foram confiscados e destruídos por ordem de qual rei da Inglaterra? Em qual ano Nicholas finalmente revogou as suas visões e críticas contra a Igreja? Daí, então, Nicholas reconciliou-se com qual igreja? Reconciliado com a Igreja Católica, foi nomeado o que no mesmo ano? Nicholas, então, foi nomeado chanceler de qual catedral? E em 1395 foi chanceler da Catedral de São Paulo, que ficava em qual cidade inglesa? De 1397 a 1417, Nicholas foi tesoureiro na igreja de qual cidade? Alguns anos antes de sua morte, ele renunciou ao cargo de tesoureiro e ingressou em qual ordem? Aguarde o próximo questionário online do Conhecendo os Tradutores da Bíblia sobre John Purvey.